Aleluias, graça e paz, amém? Quero saudar a amada igreja, aqueles que também estão assistindo pela live, né? Que Deus esteja abençoando a todos, em nome de Jesus. Amados, eu costumo dizer que a IPI é uma das minhas casas, amém? É uma família, né? Aqui a gente vê mesmo o significado de viver em família. E eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês. Agradeço ao pastor Marcos Paulo pelo convite, também o pastor Mateus também pela confiança e todos os membros dessa igreja, da qual a gente tem um carinho muito grande. Amados, vamos pregar a palavra? Vamos falar das maravilhas, né, do Senhor nessa noite. Abra conosco aí no Salmo de número 114. Amém? Salmo de número 114. Eu acredito que Deus tem uma palavra para mim e para a tua vida aqui nessa noite. Aleluia. Glória a Deus. Amém? A palavra diz assim: quando Israel saiu do Egito e a casa de Jacó, do meio de um povo de língua estranha, Judá se tornou o santuário do Senhor e Israel o seu domínio. O mar viu isso e fugiu, o Jordão recuou, os montes saltaram como carneiros e as colinas como cordeiros do rebanho. O que lhe aconteceu, ó mar, para que você fugisse assim? E você, Jordão, por que recuou? Montes, por que estão saltando como carneiros? E vocês, colinas, como cordeiros do rebanho? Trema, ó terra, na presença do Senhor, na presença do Deus de Jacó. Ele transformou a rocha em lençol de água e o rochedo em manancial. Amém? Deus é extraordinário. Aleluias. A nossa oração é que o Espírito Santo continue a ministrar em nossas vidas. Aleluias. Amados, quando eu li esse salmo, o Espírito Santo, ele fez uma pergunta muito profunda no meu coração. Eu gostaria de compartilhar com vocês. E a pergunta é muito simples. A pergunta é: você conhece o teu Deus? Ela é muito simples, essa pergunta. Mas ao mesmo tempo ela se torna algo complexo na nossa vida. Você conhece o teu Deus? Não é conhecer de ouvir falar, não é conhecer de repente pela experiência de alguém, mas é conhecer na profundidade, conhecer na intimidade. Amados, esse salmo, ele é um cântico de celebração que demonstra o poder de Deus, que demonstra uma intimidade. Davi é o autor desse salmo. E amados, o interessante é que Davi, ele se vê no momento em que ele está exaltando a Deus com este salmo, trazendo a lembrança, a demonstração do poder de Deus com o seu povo da saída do Egito. Isso é muito forte para nós, porque de repente alguém hoje, seja dentro da igreja ou de repente ouvindo-nos pela live, eles podem estar passando por um Egito.
O Egito, ele reporta ao mundo, né? O Egito reporta aquilo que é mundano. E eu começo a ver que quando o povo, né, a família de José chegou no Egito, eles chegaram muito bem recebidos. Mas em momento nenhum, diante do sucesso que José teve naquelas terras, da recepção que a família teve, José assentou no coração que ali seria o lugar do povo de Deus. Pelo contrário, José, ele disse ao seu povo antes de morrer: eu bem sei que o Senhor visitará o teu povo, nos tirará daqui. Quando eu morrer, não sepulte os meus ossos nessa terra. Me leva para a terra da promessa do Pai. É muito extraordinário isso. Embora o Egito, ele acolha as pessoas, lá não é o teu lugar. No início é muito bem recebido, no início parece que está dando muito bem, mas até que o inimigo se levante. No Egito, ele se torna um local de opressão na vida das pessoas. Ele não só reporta o que é mundano, mas ele reporta também o que é escravidão. E de repente, quantas pessoas estão ouvindo esta palavra que está passando um cativeiro de alma? Pessoas que de repente, por fora têm sorrido, têm saltado, têm se alegrado, mas lá no íntimo do coração, tem visto, tem sentido que as coisas não têm andado tão bem. E aí, amados, existe um alerta para as nossas vidas. Porque todo aquele que é chamado de Deus, ele não pode se adaptar àquilo que não é do Senhor. E aí, eu vejo o seguinte, nessa introdução, que o povo está no Egito, eles sabem que existe um Deus poderoso, eles sabem que existe um Deus grandioso, mas eles não conseguem se libertar da opressão. Até que o clamor chega ao ouvido de Deus, e chega o tempo da manifestação do Senhor sobre o povo. E nós conhecemos o resto da história. Nós vemos como Deus, ele dá um basta àquela escravidão. E eu quero abrir um parênteses aqui para dizer que todos nós, a começar por mim, nós temos que rasgar os nossos corações na presença de Deus, para que o Senhor dê um brado, dê uma palavra para dar um basta aquilo que de repente possa estar vindo sobre a minha ou a tua vida, no sentido de lançar você ao chão, de me lançar ao chão. Nós temos que rasgar os nossos corações na presença de Deus, para que o Senhor nos leve para fora do Egito. E é justamente isso aqui que é interessante, porque às vezes o povo estando no Egito, mesmo adorando a Deus, mesmo sabendo quem é Deus, chega momentos que o coração deles se distanciam do Senhor. Olha que coisa interessante. Ele diz assim: quando Israel saiu do Egito,
e a casa de Jacó do meio de um povo de língua estranha. Gente, nós habitamos no meio do povo de língua estranha todos os dias. E se nós não despertarmos, se nós não vigiarmos, nós começamos também a falar como povo. Começamos a falar de palavras torpes, palavras que não trazem edificações a vidas, ao corpo. E aí, amados, a gente tem que se vigiar, se policiar, porque senão a gente acaba se sentindo adaptado a um povo que fala uma língua, um idioma diferente do idioma de Deus. Está dando para entender? Nós fomos chamados à liberdade, à libertação, e não adaptar-se à escravidão. Mas eu estou me dando bem no Egito. As minhas terras estão prosperando. Mas não fomos chamados para isso. Fomos chamados para obedecer ao Senhor. Amém? E aí, amados, quando nós se adaptamos ao Egito, quando se adaptamos a um idioma que não é de Deus, automaticamente nós vamos nos sentindo como ruínas, como escombros. A Bíblia não diz que levantou-se um faraó que não conhecia os feitos de José? Pois bem, é assim. Quando se levanta o inimigo, ele só se levanta com o intuito, que é de matar, roubar e destruir, mais nada. E quando de repente nós somos tocados, somos de repente afligidos, nós nos sentimos escombros, ruínas, ao invés de um santuário do Altíssimo. Esse salmo é muito lindo, porque ele diz que Judá se tornou o santuário de Adonai, o santuário do Senhor, e Israel o seu domínio. Isaías diz: não temas porque eu sou contigo, não te assombres porque eu sou o teu Deus, eu te ajudo, eu te sustento com a minha destra fiel. E aí o povo sai do Egito pela ordem do Senhor, mas o povo não conhece o Senhor. Eles veem as maravilhas de Deus no Egito, o amor do Senhor os pondo em liberdade. Eles veem o mar se abrindo, mas eles ainda não conhecem o Senhor. E aí, amados, eu vou dizer que a gente, às vezes estamos trilhando, na saída do Egito, às vezes nós passamos a trilhar esse deserto com um único intuito, da gente conhecer quem é o nosso Deus. E aí a gente vê o seguinte: o povo estava opresso no Egito, agora o povo sai e ele tem um deserto pela frente. E talvez há pessoas hoje vivendo este deserto. E quando a gente olha para o deserto, a gente não vê muita paisagem agradável. Tudo parece muito distante. Alimentar-se é difícil.
O povo de Israel, ele está caminhando no deserto, um caminho que eles nunca trilharam na vida deles. Tudo que vai acontecer dali para frente será uma surpresa. Mas a Bíblia diz que quando eles saem do Egito, o Senhor ia diante deles, de dia como uma coluna de nuvem, de noite como uma coluna de fogo, e o Senhor nunca os deixou. Pastor, não estou entendendo. Ei, não importa se você está no deserto hoje. Não desvie os teus olhares para a direita, não desvie os teus olhares para a esquerda, não ouça palavras de murmuração, porque no deserto existe muitas palavras de murmurações. Não, fita os teus olhos do guia que é o nosso Senhor. Deus não tirou-nos da nossa vida de pecados para deixar nós morrermos no meio do caminho. Por isso que nós temos que conhecer Deus na profundidade. O apóstolo Paulo, em Romanos 8:18, ele diz que as aflições do tempo presente não hão de se comparar com a glória de que há de ser revelada, ou vindoura. Ou seja, Deus, ele tem algo muito maior para mim, muito maior para você, do que de repente as dores que você está passando hoje. Deserto é difícil. Deserto é lugar para lutar pela sobrevivência. Deserto é lugar aonde Deus se manifesta. Todas as pessoas, quando leem o livro de Êxodo, elas ficam apaixonadas. Por quê? Porque no livro de Êxodo nós vemos a presença de Deus conduzindo o povo, e pasmem no que eu vou falar para vocês, é o livro que tem mais milagres da parte de Deus. Todo dia tinha milagre. Eu estou no deserto, estou com fome. Mas Deus permitiu que o povo passasse fome para quê? Para o povo conhecer a Deus, porque Deus provinha um alimento que os pais deles não comeram. E aqueles que vieram depois também não comeram. Somente eles que estavam no deserto. Deus provia um maná. Estou com sede. Deus provia a água da rocha. O Senhor é tão maravilhoso, amados. O Senhor é tão maravilhoso que em todos os momentos o Senhor era com aquele povo. Em nenhum momento, como o Senhor é conosco hoje, em todos os momentos da nossa vida, Ele está do nosso lado. Mas aí a gente pergunta, esse deserto que eu estou passando, quando é que ele vai terminar? Eu não sei se você já fez essa pergunta, eu já fiz. Já falei com Deus uma vez, falei, Senhor, e às vezes a gente fala sem propriedade nenhuma, né? Essa é a verdade. Porque a gente não olha para onde que Deus nos tirou. Mas eu falei uma vez com Deus, Senhor, quando que este deserto vai terminar? Porque na verdade, se Deus tivesse revelado para o povo de Israel que eles passariam 40 anos no deserto, aquele povo, eles desfaleceriam. Eles não teriam ânimo. E eles falariam, não, 40 anos não. 40 anos não. Deixa-nos permanecer como escravos. Mas Deus, quando é que esse deserto termina? É quando a gente passa a nos conhecermos e a conhecer Deus na profundidade.
É para isso. O deserto é uma escola. Abra comigo aí em Deuteronômio capítulo 8. Deuteronômio capítulo de número 8, versículo de número 2. Diz assim: lembra-se de todo o caminho pelo qual o Senhor seu Deus os guiou no deserto durante esses 40 anos, para humilhar vocês, para pôr vocês à prova, e para saber o que estava no coração de vocês, se guardariam ou não os seus mandamentos. Ou seja, deserto é lugar de aprendizagem. O deserto é o lugar onde a verdade que está oculta nos corações, elas se revelam, seja para o bem, ou seja para o mal. É onde aquilo que está oculto, ele vem à tona. Por isso que é importante, amados, nos momentos difíceis da nossa vida, a gente se calar e apenas dobrar os joelhos. Às vezes, pessoas desesperadas, elas falam com um, falam com outro, falam com o Facebook, fala com o Instagram, e vai falando, fala por status, e vai falando, mas o principal não faz, que é falar com o Pai. Deserto é lugar de processo. Deus tem algo grande para mim e para você, mas antes de nos entregar, o que Ele faz? Ele quer que nós venhamos obter amadurecimento espiritual. Tem um jovem que tem 5 pães e 2 peixes. Jesus tem uma multidão para alimentar. Ele levanta o pouco que tem, agradece o Pai, Deus multiplica, ele alimenta a multidão. Depois que todo mundo comeu, e sobrar, o que ele diz? Recolhe, para que não desperdice. Quando não temos maturidade espiritual suficiente, a bênção que Deus nos entrega, nós jogamos fora, desperdiçamos. E as coisas de Deus não são para serem lançadas fora, porque aquilo que Deus determina é eterno, vem da eternidade. Vamos lá, amados. Deserto é lugar de processos. Deserto é lugar onde nós temos a oportunidade de conhecermos Deus na profundidade. Olha o que diz Deuteronômio do 8, do 3 em diante. Ele humilhou vocês, ele deixou passar fome, ele os sustentou com maná, que vocês não conheciam, nem os seus pais de vocês conheciam, para que vocês compreendessem que o ser humano não viverá só de pão, mas de tudo que procede da boca do Senhor. Durante esses 40 anos, as roupas que vocês usavam não envelheceram, os seus pés não ficaram inchados. Portanto, saibam em seu coração que assim como o homem disciplina o seu filho, assim o Senhor, seu Deus, disciplina vocês. Guardem os mandamentos do Senhor, seu Deus, para que vocês andem nos seus caminhos e o temam, porque o Senhor, o Deus de vocês, os faz entrar numa terra boa, terra de ribeiro de águas, de fontes, de mananciais profundos, que saem dos vales e das montanhas, terra de trigo e cevada, de vinhas, figueiras, romãzeiras, terra de oliveiras, de azeite e mel, terra em que vocês não terão escassez e que não lhes faltará nada, terra cujas pedras são ferro e de cujos montes vocês extrairão o cobre. Vocês comerão e ficarão satisfeitos e louvarão o Senhor teu Deus pela boa terra que Ele lhes deu.
É maravilhoso. Deserto é um processo, mas depois do processo tem a recompensa. Tem o cumprimento da promessa. Oportunidade de conhecer Deus na profundidade. Quando conhecemos Deus na profundidade, nós entendemos o porquê e para quê de tudo que nós passamos. Quando entendemos Deus na profundidade, podemos dizer que aplicamos na nossa vida Romanos 8, 28, da qual o apóstolo Paulo diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. Neste salmo, Davi exalta a grandeza de Deus diante dos obstáculos. Por quê? Porque essa travessia no deserto foi o lugar aonde o povo atrelou o coração deles ao coração de Deus. Sabe o que é atrelar? Atrelar é colocar para caminhar lado a lado. É aonde você passa a conhecer com mais profundidade. Deserto é local para atrelar o coração ao coração de Deus, para que assim a gente possa viver a promessa do eterno sobre as nossas vidas. E amados, Deus tem promessas sobre vocês. Deus tem promessas sobre as famílias de vocês. Quando eu estava no mundo, eu fazia muita coisa errada, muita. E numa noite, uma senhora me viu pela rua, e essa senhora era amiga da minha mãe faleceu, eu tinha 6 anos. E quando essa mulher me viu na rua, bêbado e drogado, pelas madrugadas, ela entrou, ela me viu pela janela, entrou para dentro do quarto, dobrou os joelhos, e ela foi interceder pela minha vida. Passou-se um tempo, o Senhor me alcançou, porque não foi eu que achei Jesus, porque Ele não estava perdido, o perdido era eu que fui encontrado. E passou-se um tempo, eu comecei a pregar a palavra nos lares, e o pastor da igreja dela me convidou para pregar num culto. E quando eu estava pregando, aquela mulher chorava no banco. Isso depois de anos, tá, gente? 5, 10 anos mais ou menos. E quando eu terminei, acabou tudo, o culto, desci, ela me deu um abraço, falou assim: você me conhece? Eu falei: conheço. Lembra de mim? Eu falei: lembro. Ela falou: pois bem, eu era muito amiga da sua mãe. E naquela noite, quando eu vi você na rua, eu senti uma tristeza no coração que a sua mãe sentiria de vê-lo naquele estado. E eu comecei a orar pela tua vida todos os dias. Eu dei um abraço nela, falei: irmã, por favor, não pare de orar por mim. Não pare. Por quê? Porque Deus, Ele tem algo grande para fazer no nosso meio. Mas nós não podemos parar no meio do processo. Está dando para entender isso? Nós não podemos parar no meio das lutas, não podemos parar no meio dos ventos, no meio das tempestades, no meio dos desertos, no meio das dores. Você foi chamado para ser mais que vencedor. O que é um vencedor? Vencedor é aquele que vence a dor. O que é um perdedor? É aquele que perde para a dor.
Nós fomos chamados para vencer, assim como Cristo venceu. Amados, o inimigo, ele olha para a gente, e é a mesma forma que ele olhava para o povo que saiu do Egito. Eles não vão conseguir. Não, eles não vão conseguir. É muito esforço, é muito trabalho. Quem olhava o Pedro, de repente o Pedro para vocês tocando aqui, não reporta um milagre, mas para mim, quando eu vi ele tocando aqui hoje, eu fiquei maravilhado. Porque nós oramos pela vida desse jovem, juntamente com vocês. E eu ver ele na casa de Deus, para mim já é um milagre. E ver ele tocando aqui com o ministério de louvor, para mim é extraordinário. Mas quantas vezes eu acredito que o inimigo soou no ouvido, não vai conseguir. Olha só, está difícil, tá? É a mesma coisa da enfermidade. Às vezes a enfermidade vem, assola, e aí a gente vê que ninguém foi curado daquela enfermidade. A pessoa olha, vai para o Google e digita o nome da enfermidade, e daqui a pouco vem a notícia: essa enfermidade é para a morte, porque até hoje não existe pesquisa nenhuma de alguém que foi curado. Se você ler o Antigo Testamento inteiro, você vai ver que uma criança ressuscitou, um soldado ressuscitou, quando lançaram ele na cova de Eliseu. Você vai ver que Deus operou milagres de multiplicação na vida da viúva, mas nenhum cego no Antigo Testamento foi curado. Leproso foi, Naamã. Agora, nenhum cego foi curado. Agora, tem um cego na beira do caminho de Jericó. E Jesus está passando. Mas ninguém foi curado. Eu sei que Deus está falando para alguém, ou aqui dentro ou lá fora. Aqui dentro ou lá fora, Deus está falando. Ei, não incomoda o mestre. Ei, pare de gritar. Essas são as vozes do inimigo, da multidão que vai tentar te calar, vai tentar calar a tua fé, vai dizer, você não vai conseguir não. Realmente a gente não vai conseguir. Desculpa, melhor, realmente nós não conseguiremos. Eu não vou conseguir. O deserto é demais para mim. O Jordão é demais para mim, o Mar Vermelho é demais para mim. Os perigos dos montes, das colinas são demais para mim. Realmente, o adversário ele está certo, eu não vou conseguir, você não vai conseguir, mas ele não sabe que o que vai na nossa frente não somos nós, que a promessa do Senhor é que Ele ia à frente do povo de Deus. Então, gente, eu quero liberar essa palavra aqui hoje. Eu quero liberar essa palavra aqui hoje. Esta batalha não é tua. Esta batalha é do Senhor. Você não consegue terminar o deserto. Você não consegue transpor o Jordão. Você não consegue transpor os montes, você não consegue transpor as colinas. Mas o deserto, o Jordão, os montes, as colinas se curvam diante do nosso Deus. Se curvam diante do nosso Deus. Pastor, então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que agir. Mas como que eu vou agir? Eu vou agir ouvindo a voz do Senhor e obedecendo. Porque o que o Senhor pede da gente, amados,
é apenas que nós sejamos obedientes à voz dEle. Se nós formos obedientes às vozes do Senhor, tudo na nossa vida será resolvido. Tudo. Tudo na nossa vida. O Senhor Jesus falou assim: ei, o que vocês pedirem no meu nome, eu vos darei. Se os homens sabem dar coisas boas aos filhos quando pedem, quanto mais o Pai Celestial. Mas para isso nós temos não somente que pedir, não temos que somente se achegar a Deus para pedir, mas nós temos que se achegar a Deus primeiro para obedecer. Porque o que demonstra o amor do filho ao pai, não é ele já se aproximar do pai para pedir. E eu lembrei até de uma história aqui, de que um pai chegava do serviço, todos os dias o filho corria na porta da casa, abraçava ele e falava assim: pai, eu te amo. E foi o primeiro dia, o filho do pai, eu te amo, e virava as costas e ia embora. Foi o segundo dia, foi o terceiro dia, e o pai falou assim com o filho: filho, você me ama mesmo? Sim, pai, eu te amo. Então vai lá, filho, bota o lixo para fora. O filho amava o pai, mas não colocava, não ajudava nas tarefas diárias da casa. Aí, o filho chegava, corria para o pai: pai, eu te amo, pai, eu te amo. O pai: filho, coloque então o lixo para fora. E quando chegou no terceiro dia, o filho veio correndo, e antes dele pular no colo do pai e falar: pai, eu te amo, o pai: ei, peraí, você colocou o lixo para fora? Não tinha colocado. Amor a Deus, conhecer a Deus, não pode ser somente de palavras, tem que ser de atitudes. A gente tem que jogar o lixo para fora. Deus não cura, a gente não fala isso para as pessoas. As pessoas não vêm se aconselhar com a gente tem uma palavra dentro da Bíblia para a vida dela, e a gente fala assim: olha só, faça isso porque você vai ser bem sucedido. Agora chegou o nosso momento, nós temos que jogar o lixo para fora. Para quê? Para que a palavra venha surtir efeito na nossa vida, ela venha nos impactar. Por isso nós temos que obedecer. É Ele, o Senhor, o Eterno, que vai na frente do seu povo. É Ele que abre caminhos para nós passarmos. Sem Deus, sem Jesus, sem o Espírito Santo, não passamos de vidas que estão sentenciadas a se perderem. Quantas pessoas atravessaram o deserto inteiro, né? Tem uma palavra lá, em Josué 7, se não me engano, de um homem que atravessou o deserto todo, circuncidou-se, atravessou o Jordão. Ele passou por esses processos todos, mas quando eles foram vitoriosos em Jericó, ele perdeu a salvação dele e da família, que foi Acã. E quantos às vezes estão assim, passando um processo inteiro, quando está chegando no final do processo, desobedece o pai. Na verdade, nós, sem o Espírito de Deus, sem Cristo, sem o próprio Deus, nós estamos perdidos.
fechando aqui, amados, encerrando, eu queria perguntar novamente: você conhece o teu Deus? Eu queria fazer essa pergunta novamente. Você conhece o teu Deus? O que há demasiadamente difícil? O profeta Isaías faz essa pergunta. O que há demasiadamente difícil para que o nosso Deus não possa fazer? Em Isaías 53, versículo 1, o profeta Isaías ainda diz: ei, quem acreditou na nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor? Ou seja, Deus não está alheio às minhas dores e às tuas dores. Ele tem nos observado, e não somente nos observado, Ele tem trabalhado em favor das nossas vidas. Agora, olha para o irmão e para a irmã do lado e faz uma pergunta: você está preparado para receber? Você está preparado para receber? Às vezes nós também buscamos de Deus e nós não estamos preparados para receber aquilo que Deus tem. Por isso que a gente tem que conhecer Ele. Tem uma canção, depois da pregação, se vocês quiserem subir. O nosso Deus, olha só, isso aqui é extraordinário. O nosso Deus, Ele é grande em poder, em amor, em majestade, em glória, em misericórdia, em perdão e em honra. Esse é o teu Deus. A gente tem que conhecer os atributos dEle. A gente tem que conhecer o Senhor na profundidade. E eu finalizo aqui com Isaías. Isaías 40, ele diz assim: será que você não sabe? Versículo 28. E nem ouviu que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, nem se cansa, nem se fadiga? A sabedoria dele é insondável. Ele fortalece o cansado, multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fadigam, os moços de exausto caem, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Sobem com asas como águia, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Esse é o nosso Deus. Sabe o que Deus falou forte no meu coração? É tempo de esperança. É tempo de esperança, de renovação de forças para voos altos e longas jornadas. Amém? Aleluias. Que Deus esteja nos abençoando. Que a palavra fique fixada nos nossos corações. E que a honra e a glória sejam dados sempre a Deus.